Demorei. Foi mal. Motivos de garganta inflamada. Minha voz está mais grave do que o normal. Não, isso não é efeito do seu querido YouTube. Isso é a vida real. Get used to it. Bom, eu tô mal, tô com garganta inflamada. Aí eu sou obrigada a ouvir minha mãe. Tadinha, minha mãe. Cara, eu amo minha mãe, mas assim, a bichinha é urubulina. Você tem que se cuidar, porque já é a segunda vez em 2 meses que eu fico com a garganta inflamada. Gente, eu sou professora. E eu sou professora precarizada. Então, assim... você tem que se alimentar direito. Não. Educação de advogado trabalhista para me ajudar com a minha aposentadoria. Eu agradeço, porque minha voz está muito sexy. E a minha mãe fica falando que é porque eu não estou comendo direito. E não porque eu estou trabalhando feito uma filha da puta. Desculpa, mãe. Não é com a senhora. Vocês entenderam qual é o bagulho aqui? Vamos de novo. Espero que pela última vez, porque estamos terminando o vídeo sobre sindicalismo, história do sindicalismo, breve história do sindicalismo. Já estou há um mês fazendo esse vídeo. Não é culpa minha, gente. É culpa do tio. Ele fala muito, eu falo muito, e aí a gente acaba enrolando. A gente não, porque ele já enrolou na parte dele, ele gravou 1h30 e eu tenho certeza que ele não terminou esse vídeo. Mas nós iremos, com fé. Bora lá? Outra ativista que também se transformou em símbolo da luta no campo foi a sindicalista paraibana defensora dos direitos humanos Margarida Maria Alves, assassinada em 1983. É em homenagem a ela que, desde o ano 2000, trabalhadoras rurais de todo o país realizam a Marcha das Margaridas. Em 45 anos, 1.973 lideranças foram assassinadas no campo. E em mais de 90% dos casos, os crimes não foram esclarecidos. Os crimes normalmente são cometidos por grileiros a mando dos latifundiários. Você entende por quê que eles não são esclarecidos? Por que será, né? Porque tem bancada para isso, porque tem dinheiro para isso. Isso aqui é uma guerra, né? Nos anos de 1970, a crise do petróleo pôs fim às ambições brasileiras. Endividado. Lembra do neoliberalismo que eu falei há pouco tempo atrás? Agora a moeda é fiduciária, baseada no confia, mas você me deve muito. Mas o que você me deve era baseado no ouro, né? Vamos ter que pegar tudo. O governo militar teve que enfrentar o desabastecimento e o aumento do custo de vida. Foi quando o único partido de oposição permitido, o MDB, começou a aumentar seu poder no Congresso. Ao mesmo tempo, com o apoio da ala progressista da Igreja Católica, movimentos populares ganharam força. Cresciam as comunidades eclesiais de base, cujo objetivo era conscientizar os trabalhadores sobre a necessidade de formação política. Vamos lembrar aqui, gente, a dívida de gratidão que nós da esquerda revolucionária temos, porque foram eles quem nos esconderam e nos ajudaram durante a ditadura, tá? Nem tudo é preto e branco, muita coisa cinza. A gente tem que saber separar o joio do trigo. As ideias do educador Paulo Freire surgem como referência fundamental desse movimento. Nos anos 60, Vai falar. Só esclarecendo, aquela placa que estava escrito namoro do Brasil com a África do Sul era o namoro da ditadura militar brasileira com o sistema do apartheid, tá? Mas esse namoro era um namoro que era respeitador de casada, porque a África do Sul era casada com os Estados Unidos e com a Grã-Bretanha. Tanto Margaret Thatcher como qualquer um dos presidentes americanos da época passaram o pano violentíssimo para o apartheid da África do Sul. Eu tenho no meu canal uma live de umas 3-4 horas falando do movimento comunista na África do Sul. Quem quiser ver, eu recomendo. de otimismo profundamente ingênuo com relação à educação. É como se a educação fosse
fosse a chave das transformações. Nos anos 70 se negou o papel da educação, e não só da educação escolar, mas da educação inteira. Nos anos 80 houve uma correção disso e se passou de novo, ou talvez de forma mais clara, mais lúcida, a compreender a tarefa da educação numa perspectiva dialética. Quer dizer, a educação não é a chave da transformação, mas não se faz a transformação sem ela. Foi para a Olha só, olha a consciência do homem. Vamos lembrar, gente, que este homem maravilhoso aí ajudou na alfabetização de Guiné, ajudou na alfabetização de Nicarágua, mas foi um dos primeiros homens a trazer Frantz Fanon para o Brasil, tá? Esse homem sabia muito bem quem eram os condenados da terra e qual que é a solução para os condenados da terra. Esse livro, caraca, é muito bom. Vocês têm que ler. É muito bom, mas assim, não interpretem mal minha cara de felicidade, mas é porque é um livro que te alimenta, sabe? Te alimenta com ódio de classe, assim, sabe? E é muito legal você saber, você ler essas histórias. E que pena que a gente não tem mais Paulo Freire aqui. Que pena que a gente não tem mais, nos dois sentidos da coisa. A gente não tem ele mais, anymore, ele não tá mais aqui, mas a gente não tem mais Paulo Freire, mais cabeças como Paulo Freire, ou mais conteúdos inspirados em Paulo Freire. Então, assim, cara, inundar o mundo, sabe, com essa análise crítica, porque é assim que ele imaginou a educação. A educação baseada na nossa realidade e da construção do saber, trazendo o que você tem, trazendo uma análise da sua realidade, sabe? Transformando isso através dessa análise, dessa crítica, né? E a gente não tá vendo isso, cara. E sabe o que é pior? O pior é ver a galera da direita falando que é isso que está acontecendo, que as universidades, né, e que as escolas e tudo mais, os professores estão ensinando Paulo Freire, sendo que não, a gente não consegue, não dá, não tem espaço. É triste, cara, é triste. Eu tô rindo de nervoso, porque é bem triste. A terra. Um dos primeiros que trazem Frantz Fanon para o Brasil é Paulo Freire. Muita gente não sabe disso. Transformar a realidade, que o movimento sindical voltou com toda a força. Em maio de 78, metalúrgicos decidiram parar no ABC e em Osasco, na Grande São Paulo, em Betim e João Monlevade, Minas Gerais. Vale do Aço como um todo, tá, Isso gente? mobilizou mais de 500 mil de operários. À frente das negociações, um jovem sindicalista. Um Olha o homem aí. sindicalista. O Lula do Antigo Testamento. O Lula De pré-Janjo. 32 anos, Luiz Inácio da Silva, o Lula. Era o Janjo. início do novo sindicalismo no Brasil e do surgimento de novos atores sociais que fizeram história. Nós partíamos do princípio de que o dirigente sindical não deveria ficar na porta dentro do sindicato aguardando que o trabalhador viesse ao sindicato. Nós entendíamos que o dirigente sindical deveria ir à porta da fábrica conversar com os trabalhadores para que os trabalhadores começassem a sentir confiança no sindicato. Sabe quem fazia isso? O POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo. Tornado Aero. Tornado Aero. WL. Double Aero. Tornado Aero. Tá? Tornado Aero. Na medida em que eles sentissem confiança no sindicato, é que eles começariam a frequentar o sindicato. Olha, e por que isso? Porque nós tínhamos o hábito de ver os dirigentes sindicais convocarem os trabalhadores na porta da Envelheceu. fábrica, os trabalhadores não compareciam nas assembleias, e depois os dirigentes sindicais ainda acusavam os trabalhadores de negligência por não ter participado das assembleias. Você tá me dizendo que a gente precisa de estar na massa, com a massa e para a massa dos trabalhadores? Mas ora, vejam só. Olha, e aí eu me perguntava, por que os trabalhadores não participam? Era porque o sindicato não tinha confiança dos trabalhadores. O sindicato não era visto como um instrumento de luta dos trabalhadores. Então nós começamos a inverter isso a partir de 75. Nós começamos a mudar. Ao invés de esperar os trabalhadores vir ao sindicato, nós começamos a ir de madrugada, de tarde, na hora do almoço. Alguém vira e falou que imagina se esse cara chegasse na presidência. Esse cara não chegou na presidência, cara. É a porra do Rio, né? O Rio muda. O homem muda. Enfim. Esse cara não chegou na presidência, infelizmente. Esse cara que tá aí não chegou na presidência. Lamentavelmente. O que chegou aí, ele não é o mesmo. Mas fazer o quê, né? Na hora da janta, na porta de fábrica, conversar com os trabalhadores. Volta,
Vem viver de novo ao meu lado. E aí eles se deram conta que tinha uma entidade que efetivamente falava a linguagem deles e que efetivamente estava na porta de fábrica, onde o trabalhador está na maior parte da sua vida. Em 1979, canavieiros cruzaram os braços em Pernambuco, numa paralisação que atingiu 200 mil trabalhadores. Volta! Volta, Lula do Antigo Testamento, volta! Please, President Lula, come to Brazil! Please, come to Brazil! E foi um sucesso. Naquele ano, foram muitas greves em todo o país. Metalúrgicos, petroleiros, bancários. Gente, então, falar rapidinho aqui do Lula. O Lula, ele, infelizmente, ele se deu conta de que ele sozinho não ia fazer uma revolução. E ele foi atropelado pelo neoliberalismo. Essa aqui é a verdade, que o neoliberalismo, e aí nossos queridos historiadores vão poder analisar isso melhor, vão poder falar melhor, né? Ele é uma nova, uma tentativa de ganhar fôlego do capitalismo, né? É uma tentativa de fazer o capitalismo continuar funcionando ainda, não que ele não funcione, tá? Ele funciona muito bem. Mas é uma tentativa de botar um caramelinho por cima da bosta que é o capitalismo para que a gente consiga continuar consumindo, porque na verdade é isso. Então o neoliberalismo foi uma tentativa de, não, a gente vai consertar o capitalismo para ele continuar existindo enquanto sistema. E o Lula foi pego, foi atropelado pelo caminhão do neoliberalismo. Então, assim, ele olhou em volta e falou assim, fudeu, eu não vou enfrentar isso sozinho. E muita gente, inclusive o pessoal da esquerda, comprou essa ideia do neoliberalismo, né? E, inclusive o próprio PMDB, né? Enfim, claro que a história toda do MDB e depois que virou PMDB, ela tem, enfim, outras nuances aí, mas é isso. Então, cara, não tinha muito o que ele fazer, né? Ó, tu vai derrubar o banco de novo, caceta. Cismou que vai derrubar. Enfim, eu vejo dessa perspectiva. O Lula, ele mudou a abordagem porque não tinha o que ele fazer. Ele estava sozinho, sabe, no discurso dele. Ele se viu sozinho no discurso dele. Então ele acabou tendo que meio que adaptar. Ele não chegou ao extremo, óbvio, mas ele teve que dar uma suavizada, sabe, na abordagem dele, para que ele continuasse relevante, pelo menos. E assim, dentro dessa relevância, ele continuar influenciando as pessoas, sabe? De certa forma, pelo menos ele puxa uma galera que está meio indecisa ainda para o campo da esquerda, um pouco. E aí, a partir daqui, a gente começa a desenvolver nosso senso crítico, a gente começa a ter um pouco mais de consciência e, com um pouco de sorte e um pouco de estudo e um pouco de organização, a galera ganha um pouco mais de noção e vê que realmente não dá para ficar só no Lula, né? Aliás, a gente deve se afastar um pouco mais nesse momento, mas mais para a esquerda, né? Em relação ao Lula. Não ter essa ideia equivocada de que o Lula é a definição da esquerda, né? Que a gente tem. A gente tá longe disso, tá? Mas é isso. Motoristas e cobradores. Sindicatos sofreram intervenção e muitos de seus dirigentes foram presos. Em São Paulo, o metalúrgico Santos Dias da Silva foi assassinado pela polícia, o que causou comoção. 30 mil pessoas... Hoje em dia, 700 mil pessoas são mortas e não causa, né? Mas nós não temos tempo pra ficar chorando, não. Nós não temos tempo pra desesperança, não. Vamos nos mobilizar, vamos nos organizar, vamos avançar. Compareceram ao enterro. Crescia